E como eu falei, o Dom Pedro sempre foi muito ativo, amava se exercitar, e olha que coisa interessante. Ele nadava nu nas praias de Botafogo e Flamengo, e não estava nem aí porque o pessoal falava dele, nem ligava, ele continuava nadando. Aí que ele nadava mesmo, aí que ele arrancava a roupa e pulava no mar e nadava, né? Ele era um homem, para a época, considerado alto, ele tinha mais ou menos entre 1,66 e 1,73, tórax e ombros largos, braços fortes e mãos grandes. Essa é a característica principal dele, né? Era apaixonado por velocidade, amava cavalgar, e isso provavelmente causou a ele diversos acidentes. Era um grande aventureiro. Sobre a educação dele, tanto em Portugal, mas principalmente aqui no Brasil, ele era indisciplinado e sempre que podia dispensava os professores, inventava alguma coisa e ia praticar suas atividades físicas, ia andar a cavalo e dava um jeito de fugir das aulas. Padre, parece até alguns alunos nossos, né? Era o playboy hoje, né? Era o playboy. É a característica do playboyzão, né? E ele era muito protegido pelo Dom João. Dom João dava uns apertos nele, mas tentava nem pressionar tanto. Ele não vai ter uma educação muito formal, até porque ele não vai gostar dessa educação formal. Ele odiava, por exemplo, as cerimônias oficiais. Ele assistia porque o pai obrigava, né? Ele devia respeito ao pai, então ele assistia. Mas ele não suportava, né? Ele odiava as cerimônias de beijo. Mas aí eu vou concordar com ele, gente. Pelo amor de Deus, imagina você ficar na fila, todo mundo beijando, melecando com a mão. Gente, vou concordar com ele. Devia ser um saco mesmo. Imagina também uma criança ter que assistir essas cerimônias cansativas, longas, né? Realmente devia ser complicado. Aqui no Brasil, ele vai ter um amigo muito próximo, o famoso Chalaça, né? Um cara que de vez em quando se metia em confusão, era extremamente mulherengo e adorava uma cachaça. O Dom Pedro não bebia muito. É interessante, por conta dessa questão dele ter cuidado com o físico, né, dele gostar de atividade física, ele não era muito dado à bebida alcoólica, não. Porém, era extremamente mulherengo, isso nós sabemos, né? Aqui no Brasil, de 1808 até 1821, enquanto Dom João pensava, meu Deus do céu, preciso organizar esse local que eu estou vivendo, esse país, né? Visto que a família real estava aqui por conta, né, de toda a situação lá do Napoleão, o Dom Pedro estava nem aí para a política. Ele queria aproveitar a vida. Como eu falei, adorava nadar nu nas praias, né? Então, assim, ele não tinha muita preocupação com essa questão política, não. E talvez isso nos mostre, né, por que ele, como ele era um cara muito aventureiro, muito dado a aventuras, por que Dom Pedro aceitou, né, a pedido do pai, já sabemos, teve uma conversa com Dom João, antes de Dom João voltar para Lisboa, né, em 1821, rolou um papo entre eles, e o Dom João meio que deu a indicação para ele, né, que ele seria... faria a independência do Brasil. Então, por que será que ele aceitou, né, um cargo de tanta responsabilidade, visto que ele era um cara bem aventureiro? Porque ele era aventureiro, porque ele gostava de aventura. E ele, na cabeça dele, criar um país era uma aventura, né? Então, talvez isso tenha pesado um pouco nessa decisão dele. Tem a questão também, né, quando ele recebe as cartas, né, a carta das Cortes, ele seria preso ao retornar a Portugal. Ele não podia ter ficado aqui no Brasil, ele teria que ter voltado junto com a família real, e ele não voltou, ele ficou. Então, ele está desobedecendo ordens das cortes. Então, por isso, rolou um medinho aí de ser preso também. Mas eu acho que o que pesou mais, mesmo lendo, né, pesquisando sobre a vida dele, foi o fato dele ser um cara aventureiro, gostava de novidade, ele gostava de desafios. E imagina, né, governar um país recém-independente é um grande desafio para ele. Ele estudava, tá, gente? Eu não quero dizer que o Dom Pedro não teve uma formação preparado para ser um futuro imperador, seja de Portugal ou do Brasil. Ele teve. Mas, como eu falei, ele dava sempre um jeito de burlar aquilo ali. Né? Ele não era um cara muito dado às letras, não. Ele estudou, né, teve uma boa formação, mas ele não se interessava tanto.